Capítulo 17. Enquanto Sir Walter e Elizabeth tentavam explorar ao máximo a sua boa sorte em Laura Place, Anne estava reatando uma relação de qualidade muito diferente. Fora visitar sua ex-preceptora e, por meio dela, soubera que estava em Bath uma velha colega de escola que tinha 2 motivos para merecer a sua atenção: a passada bondade e o presente sofrimento. A senhorita Hamilton, agora senhora Smith, demonstrara bondade por ela numa daquelas fases da vida em que essa lhe fora mais preciosa. Anne chegara infeliz à escola, chorando a perda da mãe que tanto amara, ressentindo-se da separação da casa e sofrendo como uma mocinha de 14 anos de muita sensibilidade e ânimo triste. E a senhorita Hamilton, 3 anos mais velha do que ela, mas pela falta de parentes próximos e de casa própria, tendo de permanecer ainda mais 1 ano na escola, fora útil e boa com ela, abrandando consideravelmente a sua infelicidade e que nunca poderia ser lembrado com indiferença. A senhorita Hamilton deixara a escola, casara-se não muito depois com um homem riquíssimo, segundo diziam, e isso era tudo que Anne soubera dela, até agora, quando o relato da preceptora apresentou a situação dela com mais minúcia, mas também de um ângulo muito diferente. Estava viúva e pobre, seu marido fora extravagante e, ao morrer, cerca de 2 anos antes, deixara os negócios terrivelmente comprometidos. Ela tivera de enfrentar dificuldades de todo tipo e, além desses desgostos, contraíra uma grave febre reumática que, atacando finalmente as pernas, a deixara paralítica. Viera a Bath por isso, e agora estava num quarto alugado perto dos banhos quentes e vivendo muito humildemente, incapaz de se dar o conforto de uma criada e, é claro, quase à margem da sociedade. A amiga em comum garantiu que a senhora Smith ficaria muito satisfeita com a visita da senhorita Elliot, e ele então não perdeu mais tempo. Nada mencionou em casa do que soubera ou do que planejava. Aquilo despertaria pouco interesse. Consultou apenas Lady Russell, que compartilhou plenamente de seus sentimentos e ficou felicíssima em poder levá-la em sua carruagem até um ponto escolhido por elas nas proximidades do apartamento da senhora Smith em Westgate Buildings. A visita foi feita, a amizade foi restabelecida, o interesse recíproco foi mais do que reavivado. Houve certo constrangimento e certa comoção nos primeiros 10 minutos. Haviam-se passado 12 anos desde que se separaram, e cada qual tinha um aspecto bem diferente do que a outra imaginara. 12 anos haviam transformado Anne da adolescente em flor, silenciosa e imatura, de 15 anos, na elegante jovem mulher de 27, com todas as belezas, salvo o frescor da juventude, e com maneiras tão conscientemente corretas
quanto invariavelmente gentis. E 12 anos haviam transformado a linda e bem educada senhorita Hamilton em todo o esplendor de saúde e da confiança na própria superioridade, numa pobre, enferma e desamparada viúva que recebia a visita de sua ex-protegida como um favor, mas logo passou tudo que era desagradável no encontro e só ficou o interesse encantado das lembranças, das antigas amizades e das conversas sobre os velhos tempos. Anne encontrou na senhora Smith o bom senso e as maneiras amáveis que esperava encontrar, e uma disposição para a conversa e para a alegria que superaram suas expectativas. Nem os esbanjamentos do passado, e ela vivera muito tempo na alta sociedade, nem a modéstia do presente, nem a doença, nem o sofrimento pareciam ter fechado seu coração ou arruinado seu humor. Durante uma segunda visita, falou com grande franqueza e o espanto de Anne aumentou. Mal podia imaginar uma situação mais deprimente em si mesma do que a da senhora Smith. Ela adorara o marido, ela o sepultara. Acostumara-se à riqueza que se fora. Não tinha filhos que a ligasse novamente à vida e à felicidade. Não tinha parentes que a ajudassem a resolver as dificuldades de seus negócios. Não tinha saúde para tornar suportável todo o resto. Seu alojamento limitava-se a uma sala barulhenta e um quarto escuro nos fundos, sem possibilidade de passar de um para o outro sem auxílio, que só podia ser prestado por uma única criada e nunca deixava a casa a não ser para ser levada aos banhos quentes. Mesmo assim, apesar de tudo isso, Anne tinha razões para acreditar que ela só tinha alguns momentos de languidez e depressão, contra horas de ocupação e alegria. Como era possível? Ela olhou, observou, refletiu e finalmente concluiu que não se tratava apenas de firmeza ou resignação. Um espírito submisso podia ser paciente. Uma inteligência forte proporcionaria firmeza, mas havia aqui algo mais. Havia essa elasticidade do espírito, essa disposição a ser reconfortada, essa capacidade de passar com facilidade do mal para o bem e de descobrir ocupações que a impedissem de fechar-se em si mesma. Coisas que só a natureza pode dar. Era o maior dos dons do céu, e Anne via sua amiga como um daqueles casos em que, por um misericordioso decreto, tal dom parece feito para contrabalancear quase todas as outras carências. Houve um tempo, disse-lhe a senhora Smith, em que quase se entregara ao desespero. Não podia considerar-se uma inválida agora, em comparação com seu estado quando chegara a Bath. Estava então numa condição lastimável, pois se resfriara durante a viagem e mal se instalara em seu apartamento e já se via novamente presa à cama, sofrendo dores agudas e constantes, e tudo isso entre estranhos, com a absoluta necessidade de uma enfermeira fixa e com as finanças naquele momento especialmente incapazes de arcar com despesas extraordinárias.
Havia suportado aquilo, porém, e podia sinceramente dizer que tudo havia sido para o seu bem. Reconfortara-se ao sentir-se em boas mãos. Conhecia bem demais o mundo para esperar despertar uma simpatia súbita e desinteressada em algum lugar, mas sua enfermidade provara-lhe que a proprietária do apartamento era uma mulher de bom caráter, que não a trataria mal, e tivera muito boa sorte quanto à enfermeira, uma irmã da proprietária, enfermeira profissional e que sempre se hospedava naquela casa quando estava desempregada. Calhou de estar disponível exatamente quando a senhora Smith precisou dela. E ela, disse a senhora Smith, além de me tratar admiravelmente bem, revelou-se uma amiga preciosa. Assim que pude usar as mãos, ela me ensinou a tricotar, o que tem sido uma grande diversão, e comecei a fazer esses portas-agulhas, alfineteiras e porta-cartões com que você me vê sempre tão ocupada e que me dão com que fazer algum bem a uma ou duas famílias muito pobres da vizinhança. Graças à profissão, é claro, ela conhecia muita gente que podia comprar o que eu fazia e passou a vender a minha mercadoria. Sempre sabe qual é o melhor momento de oferecê-la. Todos têm o coração aberto depois de se restabelecerem de uma dor muito forte ou a recuperarem a bênção da boa saúde. E a enfermeira Hook sabia perfeitamente quando falar. É uma mulher arguta, inteligente e sensata. Sua profissão permite-lhe conhecer a natureza humana e tem um fundo de bom senso e de observação que faz dela uma companhia infinitamente superior às milhares de mulheres que só receberam a melhor educação do mundo e nada sabem que vale a pena mencionar. Pode chamar de fofoca se quiser, mas quando a enfermeira Hook tem meia horinha para conversar, sempre tem coisas divertidas e úteis para contar, coisas que nos fazem conhecer melhor a nossa espécie. Todos gostam de saber o que está acontecendo, estar a par de novas maneiras de ser frívolo e idiota. Para mim, que vivo tão sozinha, poder conversar com ela é uma festa. Anne, longe de querer opor-se ao prazer da amiga, respondeu: acredito, mulheres desse tipo têm grandes oportunidades e, se forem inteligentes, podem muito bem ser dignas de ser ouvidas. Que variedades da natureza humana não costumam elas observar? E não são só as loucuras que elas conhecem bem, pois de quando em quando a veem de ângulos dignos de interesse e afeto. Quantos casos devem presenciar de apego ardente, desinteressado e abnegado, de heroísmo, constância, paciência, resignação, de todas as lutas e sacrifícios que mais nos enobrecem. Um quarto de enfermo pode dar assunto para muitos livros. Claro, disse a senhora Smith, mais hesitante. Às vezes isso é possível, mas temo que as lições raramente tenham o estilo elevado a que você se refere. Aqui e ali, a natureza humana pode ser grandiosa em tempos de provação,
mas em geral é a sua fraqueza e não a sua força que se revela nos quartos dos doentes. É de egoísmo e impaciência, mais do que generosidade e constância, que mais se ouve falar. Há tão pouca amizade verdadeira no mundo, e infelizmente em voz baixa e trêmula. Há muita gente que se esquece de pensar sério, até que seja quase tarde demais. N viu todo o sofrimento daqueles sentimentos. O marido não fora o que devia, e a esposa fora forçada a conviver com a parte da humanidade que a fez ter a ideia do mundo pior do que antes esperava que ele merecesse. Para a senhora Smith, porém, aquilo era só uma comoção passageira. Ela se recompôs e logo acrescentou num tom diferente: imagino que a atual situação da minha amiga, a senhora Hook, não vá proporcionar-me algo que me interesse ou edifique. Está só cuidando da senhora Wallis, de Marlborough Buildings, uma mulher simplesmente bonita, tola, perdulária e sempre na moda, acho eu. E é claro que não vai ter nada para me contar a não ser sobre rendas e roupas caras. Espero conseguir algum lucro com a senhora Wallis. Ela é riquíssima e planejo vender a ela todas as coisas caras que estou fazendo agora. N já visitara a amiga várias vezes, quando a existência dela foi conhecida em Camden Place. Por fim, tornou-se necessário falar dela. Certa manhã, Sir Walter, Elizabeth e a senhora Clay voltaram de Laura Place com o inesperado convite de Lady Dalrymple para aquela mesma noite. E Anne já tinha um compromisso. Ia jantar em Westgate Buildings. Não lamentou, não podia ir. Tinha certeza de que só haviam sido convidados porque Lady Dalrymple, muito gripada, não podia sair de casa e estava feliz em poder servir-se do parentesco que lhe fora imposto com tanta insistência, e declinou a parte que lhe cabia do convite com grande alegria. Já tinha prometido jantar com uma velha colega de escola. Eles não estavam muito interessados em nada que se relacionasse a Anne, mas mesmo assim fizeram muitas perguntas para saber quem era a tal velha colega, e Elizabeth mostrou desdém e Sir Walter severidade. Westgate Buildings, disse ele, e quem a senhorita Anne Elliot vai visitar em Westgate Buildings? Uma tal de senhora Smith. A senhora Smith, viúva, e de quem era o marido dela? Um dos 5.000 senhores Smith, um nome que pode ser encontrado em qualquer lugar. E quais são os atrativos dela? Ser velha e doente. Palavra de honra, senhorita Anne Elliot, você tem um gosto muito esquisito. Para você é convidativo tudo que repele as outras pessoas. Gente baixa, quartos miseráveis, ar fétido, sensações repugnantes, mas certamente você pode adiar para amanhã essa visita à velha senhora. Suponho que ela não esteja tão próxima do fim, mas tem a esperança de viver mais um dia. Qual é a idade dela? 40 anos? Não, senhor, não tem nem 31 anos.
mas acho que não posso adiar o meu compromisso, pois esta é a única noite em que nós duas vamos estar livres ao mesmo tempo durante um bom período. Ela vai aos banhos quentes amanhã e nós temos compromisso para o resto da semana, como o senhor sabe. Mas o que acha Lady Hassel dessa amizade? Perguntou Elizabeth. Não vê nada de errado nela, tornou Anne. Ao contrário, ela a aprova e, em geral, é ela que me traz quando acaba a visita à senhora Smith. O pessoal de Westgate Buildings deve ter ficado muito surpreso quando apareceu uma carruagem e estacionou perto da calçada, observou Sir Walter. A viúva de Sir Henry Hassel, na verdade, não tem títulos que distingam o seu brasão, mas mesmo assim é uma bela equipagem e sem dúvida é notório que transporta uma senhorita Elliot, uma senhora Smith, viúva, que mora em Westgate Buildings, uma coitada de uma viúva que mal tem como viver entre os 30 e os 40 anos, uma rele senhora Smith, uma senhora Smith qualquer, uma pessoa qualquer com um nome qualquer, que é a amiga predileta da senhorita Anne Elliot, ser por ela preferida aos membros de sua própria família, pertencentes à nobreza da Inglaterra e da Irlanda. Senhora Smith, que nome! A senhora Clay, que tivera presente enquanto tudo isso se passara, agora achou melhor sair da sala. E Anne podia ter dito muitas coisas e adoraria ter dito algumas delas, em defesa dos direitos de sua amiga, que não eram muito diferentes dos da amiga deles, mas seu senso de respeito pessoal pelo pai a reteve. Não deu nenhuma resposta, deixou a ele perceber que a senhora Smith não era a única viúva em Bath entre os 30 e os 40 anos, com poucos recursos e sem sobrenome famoso. Anne confirmou o seu compromisso, os outros o deles, e é claro, no dia seguinte, ela soube que eles haviam tido uma noite maravilhosa. Ela fora a única ausente do grupo, pois Sir Walter e Elizabeth não só se haviam colocado à disposição de sua senhoria, como também ficaram contentes em ser usados por ela para reunir mais gente, e se haviam dado o trabalho de convidar tanto Lady Hassel como o Sr. Elliot, e o Sr. Elliot fizera questão de deixar o Coronel Wallis mais cedo, e Lady Hassel cancelara todos os seus compromissos daquela noite para poder visitá-la. Anne ouviu de Lady Hassel um relato de tudo o que aconteceu aquela noite. Para ela, o mais interessante foi que sua amiga e o Sr. Elliot conversaram muito sobre ela, o fato de terem sentido falta dela e, ao mesmo tempo, de ter sido elogiada por estar ausente por uma boa causa. Suas visitas bondosas e piedosas à velha colega doente e inválida pareciam ter sido muito apreciadas pelo Sr. Elliot. Ele a julgou uma moça excepcional pelo caráter, pelas maneiras, pela inteligência, um modelo de excelência feminina. Podia até enfrentar Lady Hassel numa discussão sobre os méritos dela.
E Anne não podia ouvir tantas coisas de sua amiga. Não podia saber que era tão altamente prezada por um homem tão sensato, sem muitas dasquelas sensações agradáveis que sua amiga queria nela provocar. Lady Russell tinha agora uma opinião definitiva sobre o Sr. Elliot. Estava tão convencida de sua intenção de, com o tempo, conquistar Anne quanto de que ele a merecia, e já começava a calcular o número de semanas que o livrariam de todas as limitações ainda impostas pela viuvez e lhe dariam a liberdade de exercer todo o seu poder de sedução. Não confessaria a Anne metade da certeza que sentia quanto a isso, só arriscaria algumas insinuações sobre o que poderia acontecer no futuro, sobre um possível amor da parte dele, sobre quão desejável seria tal aliança, supondo-se que tal amor fosse real e correspondido. Anne a ouviu e não fez nenhuma reclamação mais enfática. Limitou-se a sorrir, a corar e a balançar gentilmente a cabeça. Não sou casamenteira, como você bem sabe, disse Lady Russell, pois tenho plena consciência da incerteza de todos os acontecimentos e cálculos humanos. Só quis dizer que se o Sr. Elliot algum dia pedir a sua mão em casamento e se você estiver disposta a aceitá-lo, acho que haveria uma ótima possibilidade de vocês serem felizes. Todos haveriam de convir que seria uma união muito conveniente, mas eu acho que seria um casamento muito feliz. O Sr. Elliot é um homem extremamente amável e em muitos aspectos eu o admiro muito, disse Anne, mas não nos daríamos bem. Lady Russell não fez comentário e se limitou a acrescentar: confesso que a possibilidade de ter você como a futura dona de Kellynch, a futura Lady Elliot, a perspectiva de ver você ocupando o lugar de sua querida mãe, herdando todos os direitos e toda a sua popularidade e todas as suas virtudes, seria para mim a maior das gratificações. Você é o retrato de sua mãe, de rosto e de temperamento, e se me fosse permitido imaginar você como ela era, quanto à situação e ao nome e ao lar, presidindo e abençoando as reuniões no mesmo lugar, e só superior a ela, por ser mais estimada, minha caríssima Anne, eu ficaria muito feliz do que é de hábito na minha idade. Anne foi obrigada a voltar o rosto, erguer-se e caminhar até uma mesa distante, e inclinando-se ali como se trabalhasse, tentou controlar os sentimentos que aquela pintura provocara. Por alguns momentos sua imaginação e seu coração sofrera o encanto daquela visão. A ideia de se tornar o que sua mãe tinha sido, de fazer o precioso nome de Lady Elliot reviver pela primeira vez em sua própria pessoa, de voltar a ocupar Kellynch, de tornar a chamá-la seu lar para sempre, era um encanto, a que não podia resistir de imediato. Lady Russell não disse mais nada, querendo deixar que as coisas caminhassem por si mesmas, e crendo que, se o Sr. Elliot naquele momento
defendesse com propriedade a sua própria causa, acreditava em suma naquilo em que N não acreditava. A mesma imagem do Sr. Elliot a defender a sua própria causa fez que N recuperasse a calma. Esvaiu-se todo o encanto de Kellynch e de Lady Elliot. Ela jamais poderia aceitá-lo. Não era só que seus sentimentos continuassem avessos a qualquer homem, salvo um: seu juízo, após séria consideração das possibilidades do caso, era contrário ao Sr. Elliot. Embora já se frequentassem havia um mês, N não podia dizer que conhecia bem o caráter dele, que era um homem sensato, amável, que falava bem, tinha boas opiniões, parecia julgar corretamente e, como homem de princípios, tudo isso estava muito claro. Ele certamente sabia o que era certo, nem podia ela apontar alguma norma moral que ele tivesse transgredido, mas mesmo assim ela temia pôr a mão no fogo pela conduta dele. Desconfiava do passado, senão do presente. Os nomes de antigos amigos, que uma vez por outra ele revelava, as alusões a antigas práticas e objetivos sugeriam suspeitas negativas sobre o que ele fora. Ela via que tinha havido maus hábitos, que viajava aos domingos tinha sido coisa comum, que houve uma fase da vida dele, e provavelmente não uma fase breve, em que ele havia sido no mínimo desdenhoso com todas as questões sérias, e embora agora ele pensasse de um jeito muito diferente, quem poderia confiar nos verdadeiros sentimentos de um homem esperto, prudente e maduro bastante para apreciar a retidão de caráter? Como se poderia ter certeza de que sua alma estava realmente limpa? O Sr. Elliot era razoável, discreto, polido, mas não era uma pessoa franca. Não demonstrava nenhuma forte reação emotiva, nenhum ímpeto de indignação ou de júbilo ante o que acontecia de bom ou de mal para os outros. Para N, essa era uma grave imperfeição. Suas primeiras impressões a esse respeito ficaram indeléveis. Um caráter franco, espontâneo e impetuoso era algo que ela prezava, mais do que qualquer outra coisa. O que ainda agora a cativava era os sentimentos calorosos e o entusiasmo. Sentia que podia confiar muito mais na sinceridade daqueles que às vezes faziam ou diziam algo de maneira impensada e abrupta, do que aqueles cuja mente fosse impassível, que jamais pronunciavam uma palavra fora do lugar. O Sr. Elliot era excessivamente amável. Por mais diferentes que fossem os temperamentos na casa de Sir Walter, ele agradava a todos, suportava tudo muito bem, dava-se bem com todos. Falara com ela com certo grau de franqueza a respeito da Sra. Clay, mostrara compreender perfeitamente as intenções da Sra. Clay e desprezá-la por isso. E, no entanto, a Sra. Clay o considerava amabilíssimo como todos os demais. Lady Russell percebeu algo a mais, ou a menos, do que sua jovem amiga, pois nada viu que provocasse a sua desconfiança.
Não consegui imaginar um homem mais perfeito que o Sr. Elliot e nunca sentira nada mais doce do que a esperança de vê-lo receber a mão de sua querida Anne na igreja de Kellynch no próximo outono.